Que a graça, a paz e a força do Senhor esteja sempre contigo. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento humano na sua íntegra. Nós vamos discorrer aqui sobre aquilo que está inerente à nossa vida, que são o sofrimento. Algumas pessoas podem achar porque estão na presença de Deus que não vai ter um tipo de sofrimento, que não haverá algum revés. Então nós vamos fazer em uma breve explanação, a mensagem está no livro de Jó, sobre essa questão, o sofrimento humano na sua íntegra. Então, sobre Jó, a Bíblia, no início lá do capítulo de Jó, diz assim que Jó ele era um homem bom, ele era um homem próspero, ele era um homem casado, era um homem que tinha filhos, e era um homem reconhecido por todas as pessoas. Jó, ele exercia um cargo de liderança, havia muitas pessoas que dependiam dele. E também não seria só os homens que estavam de olho em Jó, porque diz mais à frente que Satanás, os anjos do mal, ele se apresenta diante de Deus e fala assim: olha, Jó ele só é fiel a ti porque com ele vai tudo bem. Deixa a gente tocar na vida dele, permite que a gente toque na vida dele para você ver se ele vai continuar a ser um servo bom e fiel. Então a Bíblia fala tudo isso, que Jó era bom e ainda tinha um detalhe, ele se desviava do mal. Por certo, Jó, ele gerava muita desconfiança, Jó gerava ciúmes, inveja em muitas pessoas. Então, assim Deus permite que o inimigo toque nas coisas materiais da vida de Jó. E o Senhor orienta, eu só não quero que tire a vida dele. E assim começa a acontecer várias situações na vida de Jó, vários sofrimentos, várias situações que, como diz aqui, o sofrimento humano. Então Jó perde os seus bens, Jó perde a sua família, os seus filhos, Jó ele perde a sua saúde, Jó ele perde a sua integridade. Então Jó, de um homem bom, admirado, ele passa a ser referência de um expurgo, ele passa a ser referência de alguém que está sofrendo, que não tem mais nada nessa vida para fazer, além de esperar a morte. Tanto é que Jó, ele fala assim, talvez para mim o melhor seria eu nem ter nascido diante de tanto sofrimento. Então a gente vê na vida de Jó um sofrimento que talvez você está passando, perda de bens, perda de familiares, doença. Então, assim como hoje, naquela época também havia uma cultura muito grande de, se você está passando por algum problema, é porque você tem culpa nisso. Se você está passando algum mal, é porque você fez alguma coisa para merecer isso. E hoje também é muito assim. Qual é o seu pecado? Em que dificuldade tem na sua vida porque você está passando tanto sofrimento? E a gente acompanha algumas pessoas, a gente vê que existem pessoas que sofrem há 30 anos, há 20, há 15. E muitas pessoas às vezes querem acusar qual é o mal, qual é o pecado. Por que você gerou isso na sua vida? E a pessoa ela já tem um sofrimento, a pessoa já tem uma situação, e você, às vezes, como um conselheiro, vai trazer mais um peso para essa pessoa. E foi assim que aconteceu com os amigos de Jó. Eles iam lá para talvez visitar, aconselhar, mas no final eles pioravam a situação de Jó. Porque todos eles, ao falar com Jó, sempre sabiam e queriam dizer: por que você está lamentando? Você tem que rever a sua vida. Olha, você fez alguma coisa errada. E a gente questionar Deus não é pecado, sabia? É pecado a gente murmurar, mas a gente perguntar a Deus o porquê. Na Bíblia, o próprio Jesus, quando estava sofrendo ali na cruz do Calvário, ele pergunta: Senhor meu Deus, por que me desamparastes? Mesmo ele sabendo de todo o projeto,
todo o projeto que ele tinha, ele ainda perguntou isso. Foi a natureza humana de Cristo que fez essa pergunta. Então, você que está passando por um sofrimento, não é um pecado você fazer uma oração, você se aproximar de Deus, você conversar com Deus, o porquê das portas fechadas. Senhor, mas eu quero entender, porque existem perguntas e perguntas. Existem dúvidas que nós temos, chamadas dúvidas honestas, que muitas vezes a gente não sabe. Você faz uma pergunta para alguém porque você não está sabendo. Mesmo aquela outra pessoa achando que você sabe, mas você não sabe. Você quer perguntar a Deus por que está acontecendo esse sofrimento. Eu não sei. Mas existem também as desconfianças. Existem situações que você não está apenas perguntando, mas você está desconfiando de Deus. Então não vejo mal algum quando uma pessoa ela questiona: Senhor, mas por que tanto sofrimento? Senhor, me dê forças para suportar, mas Senhor, eu quero entender todas as coisas. E foi isso que Jó queria desde o início. Mas aqueles amigos, aquelas pessoas sempre queriam colocar um peso. E você, pastor, você líder, você pai, muitas vezes as pessoas te procuram para perguntar, para conversar, e a gente às vezes quer retrucar na mesma hora. Mas isso é por causa disso, isso é por causa de assim. Muitas vezes a gente não tem que falar nada, tem que ouvir, emprestar os nossos ouvidos para aquela pessoa que está passando um momento de tanta dificuldade. E Jó, cheio de lepra, sem dinheiro, sem filhos, somente com uma mulher, sem dignidade. Pare para pensar na situação de Jó. As pessoas o acusando, a mulher mesmo falando assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Morre logo, porque o seu sofrimento é grande. Quantas pessoas hoje, talvez você está passando por uma situação que às vezes é melhor morrer, no seu entendimento. Mas Jó persistia. Jó queria e indagava a Deus o porquê de tanto sofrimento. E a gente vê que até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar sofrendo, né? E existe essas filosofias, como eu falei, né, de que se você está sofrendo é porque você fez algo errado, e nem sempre é assim. Mas chega um momento no livro de Jó, lá pro capítulo 38, que Deus se manifesta a Jó no meio de um redemoinho, num vento, numa situação, e ele se apresenta a Jó. E ele começa a perguntar a Jó, conversar com Jó: Jó, por acaso não sou eu que fiz todas as coisas? Jó, onde você estava quando eu fiz isso? Jó, você entende isso assim, assim? Vou te dizer só uma das perguntas aqui. Quando estava tu quando fundava a terra? Quem lhe pôs as medidas na terra? Sobre que estão fundadas as suas bases? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó, você conhece isso tudo? Você estava lá na fundação do mundo? E Deus fala assim: eu estava. Então Deus ele começa a falar, no 38, no capítulo 39, ele vai falando com Jó, vai falando. E Jó começa a entender que ele não sabia de nada. Que ele era um pobre e miserável. Não só pelaquela situação momentânea que ele estava se encontrando, mas mesmo antes, com toda a riqueza, com sua família, com seus bens, com a sua dignidade, ele não sabia a grandiosidade de Deus. E aí Deus, nessa palavra, nesse encontro de fato com Deus, a gente percebe que Deus se manifesta, e aí vem a restauração de Jó. Uma restauração completa de Jó, já no versículo 42, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei, eu que tudo podes, ó Deus, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre os conselhos? E aí ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço com meus próprios olhos, os meus ouvidos ouvem a tua voz.
E ali gerou um quebrantamento muito grande em Jó. Talvez o mesmo quebrantamento que a gente tem quando a gente se converte. Quando o Espírito Santo entra no nosso coração e nós nos arrependemos da nossa vida e começamos a ler a Bíblia e vemos que existe um grande mistério. E a Bíblia nos traz a fé, a Bíblia nos traz uma crença de saber que tudo aquilo que a gente sabia antes não é nada diante dos conhecimentos de Deus. Então foi isso que aconteceu com Jó. Ele teve um encontro digno, especial com Deus. E ali ele pôde saber do sofrimento humano na íntegra. Se a gente parar para pensar, o mesmo sofrimento que Cristo sofreu na cruz do Calvário, sem saber o porquê. Por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho que carregar o pecado da humanidade? Então, eu quero te dizer essa palavra. Você está sofrendo? Ore a Deus se você já teve um encontro com Deus. Busque a Deus através da palavra. Se apresente sinceramente diante de Deus para saber o porquê, Senhor. O porquê que os meus filhos se desviaram. O porquê que está acontecendo esse problema na minha vida. E eu tenho certeza que no meio do sofrimento, Deus ele vai responder às suas dúvidas. E Deus ele vai fazer você entender que você não precisou estar errado para estar acontecendo aquilo. Mas talvez você era como Jó, uma pessoa boa, tinha tudo, se desviava do mal, mas não conhecia Deus com seus próprios olhos. E através de tudo aquilo que Jó passou, hoje é um ensinamento para nós, para você que está sofrendo, para saber, vai passar. Vai chegar um momento que Deus vai operar na sua vida. Quantos anos? 20? 10? 1 ano? 2 anos? 20? 30? Eu tenho portas na minha vida ainda que eu preciso de saber, que elas precisam ser abertas. Mas eu sei que no momento certo, no momento de Deus, Deus ele vai abrir a porta. Então, se anime-se, tenha bom ânimo, porque Deus quer te abençoar grandemente. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.